Eu estou falando, então, de que cada texto mostra para a gente um caminho de interpretação e cada pessoa vai encontrando também um jeito de interpretar, apesar da gente ter vários teóricos que ensinam várias coisas para a gente. E aí vocês estão lendo uma poesia, ou microconto, ou poesia visual, que a gente encontrou no Facebook. Esse texto é anônimo e diz: o poema muda o sentido do caminho. Bom, pelo que parece, está colado numa parede em via pública, ou então pode ser que esteja também no chão, né, de uma rua qualquer. Como que a gente interpreta um texto desse? Aquele poema ali pode me remeter a outros que teriam me feito um dia refletir sobre algo importante, fundamental para retomar as decisões. Aquele poema ali estar no meio do caminho, e aí eu vou lembrar que Dante falou isso em Divina Comédia, que Carlos Drummond escreveu isso no meio do caminho, é significativo. A partir daquele ponto, quem lê pode optar por outras saídas, seja qual for o âmbito da vida. Esperamos, então, que vocês também, hoje, com esta conversa, possam ter outras opções de caminhos para a análise literária, portanto, para a vida de vocês. Agora vocês vão ficar com a Mariana, em seguida com a Maria, e no final eu volto para conduzir as perguntas que desde já podem ser colocadas no chat. Tá bom? Oi, gente, bom dia. Primeiro eu vou fazer a leitura dessa crônica, né, que o nome é O Cobrador de Ônibus e o Deus Vaca. Esse aí tá com o reino do céu garantido, comenta o cobrador do ônibus, assim que o rapaz, cujas mãos acumulam a função de mãos e pés, termina sua cantoria e o pedido de apoio para exercitar sua arte. Olha a situação e penso que talvez se trate de mais uma vítima da poliomielite. O cobrador espia o céu, fixa-se em mim, que estava ao seu lado, e comenta: sujeito de sorte ele. A senhora já pensou o que é arder no fogo do inferno por toda a eternidade? Atordoada, respondo: não, não pensei. Na certa, ele estava penalizado com as limitações físicas do rapaz cantor, e resolveu premiá-lo com a absolvição do inferno. Coitado do cobrador. A senhora tem religião? Prossegue, antevendo não ser a minha a mesma dele. Afinal, aquele cabelo black power e um arco-íris na roupa. Tenho, respondo, louca para saber onde a prosa desaguaria. Acredita em Deus? Ele continua desafiador. Acredito, não o seu, penso. Pois é, não vê aquele povo da Índia? Eles não acreditam em Deus e adoram a vaca. Adorar santo já é uma ofensa ao Senhor Jesus, e adorar vaca eu nem sei dizer o que é. Por isso aconteceu aquela desgraceira toda, aquela chuva que não parava e o mar se voltou contra eles em ondas gigantes. O pastor falou na igreja e deu no Jornal Nacional também. Compreendi que ele falava sobre os tsunami que surpreenderam o sudoeste da Ásia no início de 2005 e atribuía a catástrofe ambiental ao fato de os indianos considerarem a vaca um animal sagrado. Santa lobotomia, Batman. Perplexa, não sabia o que fazer, mas tentei explicar que a vaca é sagrada para a cultura indiana, assim como outros animais o são em diferentes culturas. Argumentei que na Indonésia, país muito afetado pela catástrofe, predomina o islamismo. 80% do país é muçulmano e não há adoração à vaca. Procuro sensibilizá-lo para o tema do respeito a outras religiões e gasto meu latim em vão. De nada adianta ilustrar a conversa narrando a existência de um templo em homenagem a Buda, considerada uma das 7 maravilhas do mundo, constituído por 5 quilômetros de rochas vulcânicas firmemente encaixadas umas nas outras. Demorou 75 anos para ficar pronto. Falo dele como um símbolo imponente da busca humana por algo maior. Transbordo meu caldeirão de diversidade, mas nada adianta. O rapaz é irredutível. Deus vaca na terra de Alá, onde já se viu. Olho para ele com o rabo do olho, calado e impotente. Coloco o fone de ouvido e, enquanto procuro uma estação de rádio que me agrade, ouço uma notícia que me devolve o ânimo. A repórter diz que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia condenou a Igreja Universal a pagar significativa indenização por usar a imagem da Mãe de Santo para ofender o candomblé. E o tema das religiões de matriz africana prossegue. Fala-se na reportagem também
sobre a criação de um grupo de militares praticantes dessas religiões dentro da corporação, com o objetivo de educar instituições e pessoas para o respeito às expressões religiosas de matriz africana. Olho para o cobrador e me convenço de que não vale a pena prosseguir na tentativa de demovê-lo do sectarismo. Mudo a estação de rádio, fecho os olhos e finjo dormir. Então, gente, ao analisar a crônica, eu percebi esses 5 pontos que eu achei muito importantes no texto. Primeiro de tudo é a relação entre a narradora e o cobrador, que é central no texto, mas desde o início se mostra uma relação muito tensa. A narradora se mostra uma mulher acadêmica, com conhecimentos muito além do senso comum, tanto que ela utiliza da ironia, né? Que é uma forma de linguagem, e ela é adepta do candomblé, isso também fica evidente. Além disso, a gente vê nela muita impaciência para explicar para o cobrador a situação. E isso a gente pode dizer que é uma característica das pessoas acadêmicas também. O cobrador, a gente vê que é uma pessoa de pouca escolaridade, porque em alguns momentos do texto, ele, por exemplo, não usa a concordância verbal de maneira correta, e ele se vê num posicionamento de uma pessoa muito influenciada por outra pessoa, como ele diz, provavelmente o pastor da igreja dele, né? E aí ele está imerso na própria opinião ali o tempo todo. Então, fica meio claro que essa relação e essa discussão se torna uma coisa meio que academia versus senso comum, né? Outra coisa que eu achei importante destacar no texto é que é bom falar também que o cobrador estava irredutível na ideia dele, né? Mas outra coisa que eu achei importante destacar no texto é essa questão do Deus Vaca. O que é esse Deus Vaca? A vaca é um animal sagrado em algumas religiões orientais, né? Por exemplo, o hinduísmo, que é muito presente na Índia, que data de textos de 1500 a.C., já falando dessa questão do fato da vaca ser sagrada. O zoroatrismo e o janaísmo. Acredito que em outras religiões menores também deve ter essa presença da vaca. A vaca, no hinduísmo, ela representa a pureza e pode ser até mais importante que os sacerdotes hinduístas, ou seja, é um animal de extrema importância para a sociedade indiana. Só que hoje em dia, a vaca, isso não é um consenso mais entre a população indiana, porque a gente tem pessoas mais jovens que andam tendo contato com outras culturas ou andam, assim, não se adaptando à religião hindu e não veem mais a vaca como sagrada e até mesmo comem carne de vaca e tal. Então, assim, não é algo unânime na religião hinduísta e nem na Índia, né? Porque na Índia não tem só o hinduísmo, tem outras religiões também. Outro fato que eu não sabia, que eu tive que pesquisar, foi essa questão do tsunami que ocorreu no sudoeste asiático, mais ou menos no ano de 2004. E como eu sou de 2004, eu não sabia desse tsunami. Foi uma situação, foi uma calamidade muito, muito grande. Morreu cerca de 22 mil pessoas e aconteceu por causa de uma série de eventos geográficos que levou a esse tsunami. Foram mais de 14 países afetados, ou seja, não foi só a Índia que sofreu com isso, né, como o cobrador fala, e o país mais afetado, inclusive, foi a Indonésia, que, como a autora fala, é um país muçulmano, que não tem nada a ver com essa história de Deus vaca, eles comem vaca e tudo. Chegou a onda de 30 metros e foi basicamente isso. Foi uma calamidade ambiental enorme e foi isso. Eu vou te pedir para passar, por favor, Maria. Eu queria falar um pouquinho também sobre o livro que está presente essa crônica. É esse livro da Cidinha da Silva, Cada Tridente em Seu Lugar. E é um livro com 31 crônicas, e essas crônicas falam mais ou menos sobre situações da população brasileira que passam despercebidas, como essa do cobrador. É uma conversa ali normal, mas que diz muito sobre a nossa sociedade. Então, o objetivo das crônicas desse livro é justamente isso, mostrar essas coisas que passam por debaixo do nosso nariz
mas que são muito representativos. Outra coisa que eu acho legal destacar também é o uso da palavra tridente. O tridente é um elemento muito utilizado em diversas religiões. Por exemplo, na mitologia romana a gente tem Netuno, no cristianismo a gente tem o diabo, né, que usa o tridente. Nas religiões africanas a gente tem Exu, que também usa o tridente. A gente tem Shiva no hinduísmo, que também usa o tridente. Ou seja, o tridente é um artefato que só é usado por pessoas muito poderosas e pessoas que, tipo assim, em religiões diferentes. Cada religião tem o seu uso representativo do tridente. Então, eu acho que quando ela fala cada tridente em seu lugar, é muito significativo, porque nos traz essa ideia de representação religiosa mesmo, que cada tridente ocupa um espaço diferente e que ele demonstra poder em cada espaço diferente. E o que eu achei legal nesse livro também é que a capa do livro mostra exatamente onde o tridente da autora se encaixa, porque a gente tem aí referências à religião do candomblé, né? A gente tem o machado, a gente tem o arco e flecha de Oxóssi, tem as águas de Iemanjá, tudo isso na capa. Então, ou seja, fica claro que o tridente da autora se encaixa num local muito específico para ela. E aproveitando que eu estou falando da autora, eu acho importante falar um pouquinho sobre ela também. Ela é uma mulher negra, formada em História pela UFMG, né, a Universidade Federal de Minas Gerais, e ela, além de autora, né, que ela faz esses tipos o tipo de literatura dela é voltada para temáticas socio-raciais. Então, nos textos dela, ela sempre levanta essas questões. Ela também presidiu o GLE10, que é o Instituto da Mulher Negra, e foi gestora de cultura na Fundação Cultural Palmares. E, além disso, ela já ganhou diversos prêmios muito relevantes para literatura, né? Tratando sempre dessas temáticas que eu falei. Pode passar, Maria. Então, agora eu vou falar sobre como eu fiz a análise dessa crônica. Primeiro, eu fiz uma leitura atenta, ou seja, eu li e reli algumas vezes, fiz um resuminho, né, para ficar mais fácil ali de visualizar. E depois disso, eu fiz uma busca vocabular. O que é isso? Eu busquei por palavras, ou nesse caso, por eventos que eu não tinha conhecimento. Por exemplo, essa questão de tsunami, eu não sabia. Aí eu fui pesquisar para entender o que foi, como é que foi, etc. E a interpretação textual é algo que a gente já faz no nosso dia a dia. Eu li o texto e tentei entender o que o texto estava tentando passar. Então, esses passos são bem tranquilos. O terceiro passo é, para mim, um dos passos mais legais, que é a observação de estruturas repetidas. Então, por exemplo, o uso da ironia, da impaciência, a discordância verbal do cobrador, tudo isso são estruturas que se repetem no texto. E se elas se repetem é porque elas querem dizer alguma coisa. Então, a gente observando elas, a gente consegue entender o que essas estruturas repetidas querem passar. Então, observando essas estruturas, eu consegui tirar várias coisas, como, por exemplo, que ela é uma mulher acadêmica, que o cobrador não é tão acadêmico assim. Então, é muito importante fazer essa observação. E aí, fazendo isso, a gente tem o quarto passo, que é a identificação dos elementos mais relevantes, que é justamente isso. Observando as estruturas repetidas, eu consegui ver esses elementos mais relevantes. E outros elementos no texto também. Por exemplo, essa questão do tsunami, que também é uma questão relevante. E aí, o quinto passo é a análise. Eu junto tudo isso. No meu caso, eu fiz em tópicos, né? Fiz pequenos textos e fui analisando o que eu estava achando interessante. Com a ajuda da professora e da Maria e tal, a gente conseguiu identificar tudo isso que eu falei. E foi bem divertido, gente. Foi bem legal, eu gostei muito. Ai, gente, travou. E agora? Ah, tá, foi. Ufa. Gente, eu vou passar a colocar a música pra tocar. Vocês me falam se tá com som e a gente só vai ouvir uma parte, porque a música tem 7 minutos. Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo. Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol. Vai vendo.
Mas o sistema limita a nossa vida de tal forma que tive que fazer minha escolha: sonhar ou sobreviver. Os anos se passaram e eu fui me esquivando do ciclo vicioso. Porém, o capitalismo me obrigou a ser bem-sucedido. Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico. Em busca do meu sonho de consumo, procurei dar uma solução rápida e fácil dos meus problemas: o crime. Mas é um dinheiro amaldiçoado. Quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Logo fui cobrado pela lei da natureza. Vixe, 14 anos de reclusão. Bora até louco, bora até louco. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase. Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem. Que a sua família precisa de você, lado a lado se ganhar, pra te apoiar, se perder. Falou do amor entre homem, filho e mulher, a única verdade universal que mantém a fé. Olha as crianças, que é o futuro e esperança, que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância. Eu vejo o rico que teme perder a fortuna, enquanto o humano desempregado, viciado se afunda. Falo do enfermo, falo do são, falo da rua aqui pra esse louco mundão. Que o caminho da cura pode ser a doença, que o caminho do perdão às vezes é a sentença. Desavença, treta e falsa união. A ambição como um véu que cega os irmãos, que nem um carro guiado na estrada da vida. Sem farol, no deserto das trevas perdida. Eu fui orgia, ébrio, louco, mas hoje ando sóbrio. Guardo o revólver enquanto você me fala em ódio. Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito. Ouço repente o que diz lá no canto lírico. Falo do cérebro e do coração. Vejo egoísmo, preconceito de irmão para irmão. A vida não é problema, é batalha, desafio. Cada obstáculo é uma lição, eu anuncio. É isso aí, você não pode. Então, gente, é esse trecho da música que a gente vai analisar. O primeiro passo que segui foi uma leitura atenta, assim como a Mariana, mas nesse caso uma audição atenta, né? E o meu segundo passo foi um resumo, eu não sei se o resumo tá aqui. Ah, tá, sim, tá. Resumo, só que o resumo, eu não faço ele sempre, entende? Tipo, numa música do dia a dia como essa, eu não faria um resumo, mas nesse caso, como é uma análise, aí, ok, é cabível fazer um resumo. Mas nem sempre eu faço. E aí o meu resumo fala que logo nas primeiras linhas o poético diz trechos motivacionais, deixando a impressão que a pessoa a quem se dirigem os versos está passando por um momento difícil. O lírico deixa claro em seu discurso que valoriza a fé, a esperança, a família e o amor, substantivos que esse truta também deve valorizar, e que despreza o ódio e a ganância e o preconceito e o egoísmo. Ao final, o eu sentimental afirma que a cura e o perdão vêm da dor. O meu terceiro passo é eu fazer uma observação das partes confusas e não compreendidas. Ou seja, eu leio o texto, grifando as coisas. E aí, para mim, essa parte mais legal. Eu vou voltar aqui para vocês irem acompanhando. A primeira parte que me chamou mais atenção é a parte que ele fala assim: falo do amor entre homem, filho e mulher. Essa parte me chamou muita atenção porque eu achei uma parte homofóbica, né? Só que aí eu fui pesquisar, porque eu sei que o Mano Brown é uma pessoa que se atualiza muito, e ele até disse que tem músicas de hoje em dia que ele nem canta mais. E aí, 2 versos abaixo, que ele fala: olha as crianças, que é o futuro e a esperança, que ainda não conhecem e não sentem o que é ódio e ganância. Essa parte do ainda, ela é muito interessante porque dá a entender de que essas crianças elas ainda vão conhecer e sentir o ódio e a ganância. E essa parte que ele fala de olhar as crianças dá uma impressão de que elas estão tão próximas, sabe? Dá a impressão de que elas estão, sei lá, na rua ali, jogando bola, talvez, mas elas não estão crescendo num lugar bom, entende? E aí eu achei essa parte muito legal. E logo aqui, eu vejo o rico que teme perder a fortuna, enquanto o humano desempregado, viciado se afunda. Essa antítese
antítese é aquela figura de linguagem dos contrários, que você fala uma coisa e depois fala o contrário. O Mano Brown usa muito ela, e para mim, aqui ele está exemplificando a desigualdade no país, porque enquanto você tem uma pessoa na pior situação possível, desempregada, viciada e se afundando, tem uma pessoa que é tão rica que ela tem medo de perder o dinheiro que ela tem. Logo abaixo tem essa outra antítese aqui, que o caminho da cura pode ser a doença. De primeira, eu, muito movimento estudantil que sou, pensei que poderia ser uma coisa tipo que a ignorância você pode curar pelas perguntas, alguma coisa desse tipo. Mas aí a Poliana, ela abriu minha mente, assim, de que isso poderia ser, que isso tem muito a ver com religião. Você tem que primeiro aceitar a doença para depois ter a cura, algo do tipo. E logo embaixo ele já fala que o caminho do perdão, às vezes, é sentença. E aí a Poliana, mais uma vez, ela falou que, às vezes, talvez ele quis dizer que isso é que o bem, às vezes, vem pelo mal. Mas eu, de primeira, quando eu li essa frase, eu pensei, tipo, sabe quando a gente tá meio que se torturando muito? Tipo, eu não vou me perdoar até eu passar pela mesma coisa que eu, por exemplo, fiz outra pessoa passar, entende? Bom, cada verso tem essa interpretação, que podem ser várias, né? E aqui, essa é uma estrutura muito legal que o Mano Brown faz, que ele fala desavença, treta e falsa união. A ambição é como o véu que pega os irmãos. Primeiro, ele define uma coisa, para depois ele falar do que ele está definindo. Então, aqui, primeiro ele fala desavença, treta e falsa união. E o que causa isso é a ambição. E ele só deixa isso aqui. E mais para baixo, a gente vai ver isso de novo. Agora, depois eu vim para essa linha aqui que eu gostei também, que ele fala: eu fui orgia, ébrio, louco, mas hoje ando sóbrio. E essa jogada dele, ele faz um trocadilho, porque, para quem não sabe, ébrio é uma palavra bonita para você falar que a pessoa ela é bêbada. Ela bebe muito e tal. E aí, logo depois, ele fala sóbrio. Só que, ao mesmo tempo que tem esse trocadilho aqui, ele poderia também falar, tipo assim: eu fui orgia, mas hoje ando sóbrio. Eu fui louco, mas hoje ando sóbrio. Entende? Tem um trocadilho com essa palavra. É muito legal isso. E essa aqui, cara, essa frase do tio, ela foi um pesadelo para mim, até que a Poliana me deu um tchan também. Que foi preciso. Ouço o refém e o tio que diz lá no canto lírico. Falo do cérebro e do coração. Eu não sabia que o canto lírico aqui, ele estava falando de uma cultura alta, uma cultura mais excludente. E aí, ele está falando que quem faz isso é o tio, sabe? Ele está caçoando dessa pessoa. E no final ele complementa dizendo que ele está falando do cérebro e do coração. E ele finaliza a música, né, falando: vejo egoísmo, preconceito de irmão para irmão, a vida não é problema, é batalha e desafio, cada obstáculo é uma lição a anuncio. Essa música é de 2002. O meu próximo passo é olhar o título, porque eu percebi que eu só olho o título depois que eu já fiz tudo, sabe? Essa relação do título com o texto, ela é muito boa, porque eu não sei se tem o título aqui em algum lugar. Eu esqueci. Não, não tem, desculpa, gente. Mas tudo bem. O título é A Vida é Desafio. Ele poderia simplesmente falar que a vida é um desafio, que a vida é desafiante. Mas ele não coloca um artigo, ele não bota um adjetivo, ele só deixa sem concordância logo no título. E eu achei isso legal porque quando, quando eu leio um texto, quando eu leio um texto com muita concordância verbal, eu sinto esse texto muito linear, muito fluido. Então nada ali me chama atenção. Eu tenho que ficar voltando para reler e reler e reler a mesma coisa porque não prende. Só que ele fazer isso logo no título e isso dele fazer isso durante a música, eu acho que isso é uma jogadinha assim para prender também a atenção. E aí, o meu último passo é analisar a estrutura do texto. É analisar a estrutura do texto.
tem essa parte dele primeiro falar uma definição, e depois falar do que ele está definindo, que eu acho que é tipo jogar pistas ali para prender a atenção do leitor. Ele também fala muito, por exemplo, ele fala muitas mensagens otimistas, né, que vai passar, que é só uma fase, mas depois ele meio que dá o testemunho dele, sabe? Eu não sei se eu consigo pensar num trecho que fala isso agora. Mas, enfim, depois ele. Aqui, que hoje ele anda sóbrio, que ele já foi tudo isso aqui, mas hoje ele anda sóbrio, e antes ele falava sobre isso só uma fase. Isso dá muito uma impressão de que ele é uma pessoa num patamar mais elevado. Tem até uma frase aqui que eu acho que eu esqueci de falar, que é sobre ele guardar o revólver enquanto você me fala em ódio, sabe? Tipo, esse lance dele ter uma arma, ter uma pessoa falando em ódio com ele, e ele tá guardando, dá muito essa impressão dele ser uma pessoa mais elevada intelectualmente. Outra coisa que ele faz muito é um vocabulário religioso. Ele fala bastante de trevas, de cura e perdão, e talvez isso seja a forma que ele achou para tocar o público-alvo da música. Aí agora eu vou mostrar para vocês os passos, só para nível de curiosidade, né? Foi tudo isso aqui que eu fiz: a leitura atenta, resumo, observação das partes não compreendidas ou confusas, a análise da estrutura do texto e a relação dos títulos com o texto. Agora é a vez da professora Poliana. Muito bem. Eu agradeço desde já a partilha que as meninas fizeram, né? Como vocês puderam ouvir, eu não tenho muito trabalho nessa pesquisa. O meu trabalho é fazer uma condução delas e propor textos para que elas melhorem cada vez mais já esse apuro que elas têm, a curiosidade que elas têm em relação a uma literatura que prende, né, a nossa vida. Por conta do tema que traz, elas escolheram esses textos, né? Então, eu só tenho o que a gente pode chamar de conclusão, eu só tenho a dizer o seguinte, que ambos os textos que elas escolheram apontam para uma verdade, né? A narradora da crônica, ela diz explicitamente, como a Mariana leu, e aí eu vou citar: educar instituições e pessoas para o respeito às expressões religiosas de matriz africana. E o eu lírico da música, como já disse também a Maria, ele anuncia um caminho para o bem comum. Isso porque ambos, né, seja a narradora da crônica, seja o eu lírico da música, são marcados pelo sofrimento do racismo, do preconceito religioso, da opressão histórica às minorias. Esse sofrimento é transformado, então, sublimado em palavra, em literatura, que deseja mudança social urgente, né? E agora eu vou abrir para as perguntas. Vocês podem fazer essas perguntas pelo microfone, diretamente para uma de nós. Vocês podem fazer essas perguntas assim, sem ser diretamente para uma, e aí aqui a gente pega, quem quiser pode responder, a gente vê aqui quem vai responder. Mas se não for uma pergunta, pode ser um comentário também, algo que vocês tenham visto no texto, e aí a gente comenta. A gente tem mais alguns minutos, a gente pode ficar aqui conversando e respondendo e comentando até 11h30. E desde já a gente agradece a participação de todo mundo. Vocês podem colocar também no chat, tá, gente? O que vocês quiserem comentar. Não precisa ser uma pergunta formal, nada disso. O link que a Maria Eduarda, que é a nossa monitora, colocou aqui, é um link para que vocês possam ter o certificado, tá? A Caroline está agradecendo pela apresentação maravilhosa.
A gente que agradece sua presença, Caroline. A gente também gosta muito de falar sobre isso. Dá aquele frio na barriga, mas a gente é um frio, é uma adrenalina que também faz a gente ficar aqui na aventura. Quem quiser também entrar em contato com a gente, querer para conversar, para pedir informação, alguma coisa, pode entrar em contato pelos nossos e-mails, né? Tem aí o meu, o da Maria e o da Mariana. E a gente estava com medo de não aparecer ninguém se interessar pelo que a gente ia apresentar, mas tem bastante gente na sala. E, tipo assim, eu adoro falar, né, sobre literatura. E aí, às vezes, tipo assim, as pessoas não leem as mesmas coisas que eu. E eu fico super sem graça de ser, tipo assim, a doida, a chata. Viu? Muito bom, a gente agradece mesmo. A Alice está dizendo que a gente trouxe várias interpretações, que ela nunca tinha pensado. Isso é muito bacana. E o Cauê, deixa eu ver, o Acaê está perguntando: ao ler a letra da música do Mano Brown, é certo dizer que uma diferente entonação ao cantar, citar a letra, possa diferenciar o sentido da mesma? Maria quer responder? Posso responder, prof. Eu lembro que eu também já te fiz essa mesma pergunta, por quê? Porque tem críticos literários que não consideram música literatura, não é problema nosso interpretar música. E sim, a música enquanto texto, ela pode ser interpretada, que foi o que a gente fez agora, mas a música enquanto música, com som e batida e tudo mais, aí é outro tipo de interpretação. Acho que isso é com outras pessoas. A Maria está totalmente correta mesmo, porque, como diz o Acaê, a entonação ao cantar, uma coisa é você ler essa música, ler a letra, e outra coisa é você ouvir. Você vai ficando emocionado, né? Você vai ouvindo e ouve a voz dele, o tom dele, a batida. Aquilo faz você são outras interpretações, outras ideias que vêm à sua mente, né? Então, com certeza, diferencia o sentido, sim, Acaê. É por isso que a gente, quando vai estudar, por exemplo, se você for fazer uma análise de música, a gente, se uma delas fossem estudar na pesquisa lá de Formas Breves uma música, eu certamente pediria ajuda ao pessoal de arte. A Daniela Spilmer, com certeza, porque eu não daria conta de orientar nesse ponto de vista, do ritmo, da melodia. Eu sei alguma coisa, mas né, eu sei de rima, sei de métrica, mas partitura musical eu não sei. Mas ótima sua pergunta, muito bom. A gente conversou muito sobre isso mesmo. Um exemplo que eu queria dar é que tem uma música do My Chemical Romance, para quem gosta de rock mais emo assim, que o nome é Cancer. E aí o 21 Pilots, que é uma banda mais recente, ela fez um cover dessa música. E, tipo assim, é a mesma letra, mas a música do My Chemical Romance, ela dá um sentido de esperança, porque a música é um cara que tá morrendo falando pra amada dele. E dá um sentido de esperança, de tipo, a gente vai se reencontrar, uma coisa mais assim. E a versão do 21 Pilots, mesmo sendo a mesma letra, dá aquele sentido de luto mesmo, de perder, de estar perdendo a pessoa. E, tipo assim, só a musicalidade, o ritmo, as vozes que mudou, mas continua sendo a mesma letra. Gente, não teve aquele. Prof, eu esqueci o nome da música que a senhora falou, que é do canto da lavadeira, né? Alguma coisa assim. Da Elza Soares. Na verdade, ela interpreta um lamento da lavadeira que, se você colocasse na voz de outra pessoa, certamente seria outro lamento. Mas a Elza, com aquela voz tinindo dela, né, e uma voz única, faz com que esse lamento seja um lamento diferente, né, ácido, e não seja só choroso, né? Muito bom.
Eu também lembrei aqui de outro exemplo, a Mariana me fez lembrar, todo mundo deve conhecer a Aquarela do Brasil, do Ari Barroso, super clássico, abre a cortina do passado, né? Aquela ideia do Brasil maravilhoso, que mostra as regiões do país e tudo mais. Na década de 60, uma banda de rock paulista chamada Joelho de Porco colocou essa música em forma de rock pesado e, cara, era puro deboche, né? Puro deboche. É só colocar a música em estilo de rock que você já sabe que o cara tá debochando, né? Que não é mais uma aquarela do Brasil, ele tá rabiscando a aquarela do Brasil, né? A Elis disse que adorou a apresentação, que gosta muito desse tipo de texto, mas tem um pouco de dificuldade na hora de fazer análise. A reunião ajudou bastante. Que bom, Elis, que bom. A gente vai tentar fazer outras coisas desse tipo. Eu acho que as meninas se empolgaram. E aí, sempre você está convidadíssima, tá? A Giovana está dando parabéns pelo projeto, apresentaram bem as análises, eu também acho que elas apresentaram muito bem. A Júlia disse que gosta bastante de ler e de escrever e, de verdade, gostou muito da apresentação. Eu também, Júlia. Alice, com um tema desses, todo mundo ama. Exato. A Alice falou algo muito importante. Elas escolhem temas assim, né, que são polêmicos e elas conseguem passar isso de uma maneira tranquila, respeitosa e botando também o pé na porta. Porque precisa também falar desses assuntos, elas são corajosas, né? Isso, o Acaê falou mesmo que em algumas frases apenas. O Antônio está dizendo que está muito bom. A Caroline disse que pensou na mesma coisa da Alice. Eu acho muito interessante ver a interpretação de textos do gênero pelo ponto de vista de outras pessoas. A apresentação foi muito boa. É muito bom mesmo quando a gente compartilha, né? Para aqueles que querem, que gostam desse compartilhamento de ideias de leitura, tem um clube de leitura. A gente participa também de um clube de leitura, né? Além do projeto. Então, quem quiser pode também participar do clube de leitura, que acontece, em geral, nas quartas. Não? Menina, está acontecendo quartas ou quintas? Eu até já esqueci. Às quartas mesmo, professora. Às quartas, 18 horas, tá? Quem quiser saber mais do clube, pode mandar e-mail para a gente, para qualquer uma de nós, que a gente orienta, indica qual é o dia, qual é o zap, para saber mais informações. Prof, também pode mandar mensagem pelo Teams, né, também. Sim. Isso. Tá jóia. Gente, o Akai comentou aqui que, tipo assim, talvez, se a música, talvez se não fosse mesmo o próprio Mano Brown cantando, ou algum outro cantor, já tomaria um peso totalmente diferente. E eu lembrei agora de quando o Vitão foi cantar uma música do Racionais em versão acústica. E, tipo assim, além de ter ficado muito ruim, né, de ouvir, ficou esse negócio, tipo assim, cara, a música toda triste. O cara falando de presídio, de dificuldade, citando Carandiru, e o cara cantando versão acústica. Aí pegou meio mal pra ele. Professora, a senhora viu isso dele cantando, tipo, você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK, tipo, alguma coisa assim, tipo, Vitão, meu Deus, foi horrível. Só que aí eu vou ter que falar como na análise literária, na análise mais científica, a gente não pode dizer essas subjetividades, né? Claro que a gente tem essa subjetividade, a gente vai dizer, eu adoro a Cidinha, adoro o Mano Brown e tal. Mas, por exemplo, elas em nenhum momento falaram isso na apresentação delas, né? A gente não põe na análise essa parte da subjetividade, mas agora já está fora da análise, aí a gente já está só na conversa aqui. Mas eu acho que está uma coisa tem razão e pode entrar na análise. Quando você fala sobre algo muito duro e, por exemplo, falar de arma com um tom muito lírico, muito romântico, parece ironia, né? Parece
que ele está fazendo uma paródia, né? Como assim? Ai, R15, não sei o que lá. Como assim? Não tem, não combina, porque a gente, ou pelo menos ele quebra a expectativa, né? Eu não sei se era essa a ideia, né? Próximo, eu ia falar que tem tanta gente aqui que não é possível. A senhora está dando pontos para os alunos, é isso? Agora que eu vi que eu estava muda. Eu não conheço todo mundo, não. Eu conheço alguns alunos, poucos até, viu? Vocês que estão chamando gente, como disseram aqui, é o tema, né? E todo mundo, eu acho bom saber que as pessoas estão interessadas em analisar um pouco melhor, analisar ou ter dicas, né? Eu vou até pedir para vocês voltarem naquelas 2 páginas que primeiro em como, olha lá, vim pela Mariana, olha lá. Vou pedir para que vocês voltem naquelas 2 páginas. Primeiro, no passo a passo da Mariana. E foi muito legal isso, porque foi realmente o passo a passo que cada uma fez. Então, vocês perceberam que existem passos que são muito semelhantes, mas que, por conta também do gênero que cada uma escolheu, a Mariana escolheu uma crônica e a Maria escolheu uma música, há diferenças, né, na forma de você interpretar. Por exemplo, a Mariana, ela pegou e fez uma interpretação do texto como um todo. Vocês perceberam isso? E a Maria, ela precisou ir passo por passo, ponto por ponto. Ela fez uma interpretação mais detida, né? Isso é tudo também teorizado, né? E tem gente que gosta de uma análise mais geral, como que a Mariana fez, e tem gente que gosta mais de uma interpretação passo a passo, né? O que está certo, o que está errado, aí não tem certo e errado, aí são maneiras de fazer uma interpretação, tá? A Júlia disse que mandaram um link e interessou a ela, viu? Por isso que ela está aqui, beleza. Essa identificação dos elementos mais relevantes é isso que as 2 fizeram, e isso, então, dentro de uma análise é super importante, porque o texto oferece muitos caminhos. Qual é o caminho que você vai seguir? É aquele que você, percebendo as estruturas repetidas, as metáforas empregadas, é aquilo que o texto está te mostrando, está te indicando. O caminho é por aqui. É a ideia do poema que te mostra o caminho, né? Por aqui, por aqui. E aí, agora passa lá para o passo a passo da Maria. E vocês estão percebendo, nem sempre na mesma ordem, mas elas fazem algo muito semelhante, né? Primeiro, compreender o que o texto diz, então é isso que a gente chama de resumo, é a compreensão do texto, do que está explícito, e depois ir para as camadas que não estão tão claramente determinadas, então vai lá para a parte que está confusa. E não que a gente tenha desvendado tudo do Mano Brown, né? Porque a gente viu que o Mano Brown tem algumas imagens ali que a gente ficou assim, cara, o que ele está falando aqui? Isso faz parte também, especialmente da poesia, porque a poesia lida muito com imagem. Então, tem algumas imagens que às vezes são próprias da memória ou da experiência do autor que deixam a gente assim na mão. Às vezes não, às vezes ele explica mais ou menos ali dentro do texto, e às vezes ele só joga, né, pra gente. E acho que na análise a gente colocou muito da nossa experiência pessoal também. Por exemplo, quando eu estava vendo o texto da Cidinha, eu logo identifiquei que ela era uma pessoa acadêmica pela forma dela falar, dela se expressar e pela impaciência. E, tipo assim, eu vejo que as pessoas mais imersas na academia, né, realmente têm essa impaciência para explicar para as pessoas, porque já estão muito inseridas numa bolha ali que todo mundo pensa igual, sabe? E eu acho que isso acontece, tipo assim, não é nem por maldade, mas, tipo assim, acontece.
E aí eu usei essa minha experiência pessoal de coisas que eu já tinha percebido para ajudar na análise. Então, acho que isso ajudou também. Agora a Mariana pisou no meu calo. Desse negócio de não explicar, porque todo mundo à minha volta já pensa igual. Aí vem alguém que não pensa igual, eu vou querer explicar. Mas tem que pensar sobre isso. A gente tinha conversado sobre isso, né? Se por um lado o Mano Brown, ele parece que é muito mais, parece mais paciente em relação a isso. Ele chama o truta, como é uma gíria bem paulista, né? E eu acho que é uma gíria paulista antiga até. Ele chama lá o mano dele e dá várias dicas e tá ali. Parece que ele tem muito mais paciência em relação a essa verdade que ele quer transmitir do que a narradora da crônica, né? E eu falei isso com as meninas. Parece que a crônica, no final, ela opta para dizer o seguinte para a gente: é muito difícil o diálogo, né? Ela diz que o cobrador não ouve e ela termina com o fone de ouvido dormindo no ônibus. Então, ela, naquele momento ali, ela está dizendo: o diálogo está muito difícil. No momento, então, da escrita desse livro, o diálogo está muito difícil. Mas existe uma esperança, que é ela ouvindo pela rádio uma notícia que há uma lei, que há não sei aonde na Bahia, um grupo de policiais, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, existe uma esperança vinda de cima, vindo das autoridades. Mas, no dia a dia comum, as coisas não estão boas. A Lavínia disse aqui sobre o academicismo prejudicar a circulação do conhecimento, e eu acho que hoje em dia essa é a maior crítica aos centros acadêmicos, que tipo, fica tudo muito ali, com um linguajar muito acadêmico, que a informação não circula. Então é por isso que eu acho importante eventos como a CPEX, a Expotec, porque é justamente a gente vendo esse conhecimento acadêmico circular. Por exemplo, saindo da área de literatura, né? Tem uma galera aí de eletrônica, dessas coisas que monta projetos, robôs, tipo assim, incríveis, coisas incríveis e que podem ajudar a nossa sociedade no futuro. Só que é aquilo, né? Não adianta ela ficar só dentro do núcleo do Cefet, dos alunos do Cefet. Isso tem que sair, isso tem que ir para outros lugares, para outras pessoas, e com uma linguagem fácil, né? Porque não adianta nada você chegar na pessoa e falar assim: ah, não, porque o conhecimento epistemológico, não sei o que, não sei o que lá, não faz muito sentido. E eu acho que o que o Mano Brown faz é isso: ele tem muito conhecimento e ele passa isso de maneira, como posso falar, limpa. Tipo, ele usa várias gírias nas músicas e tal, e a gente sabe a influência que o Mano Brown teve, né, pra música brasileira e para as periferias de São Paulo. Então, assim, é bem legal a gente pensar nisso, na questão da divulgação científica. E valorização científica também, tá, gente? Tem que valorizar. Eu também, eu já pensei muito nisso, sabe? Só que eu não sei se esse é um problema exatamente nosso, sabe? Porque a gente divulga bastante a CPEC. Só que não tem como a gente obrigar ninguém a passar na televisão, né? E aí, por exemplo, quando eu assisto um projeto do CPEX, a maioria são coisas motivadas, né? Tipo, a pessoa fala uma coisa e fala o porquê daquela coisa, entendeu? Essa é uma preocupação recorrente das pessoas que apresentam projetos, mas não sei, acho que eu vou botar a culpa na mídia nesse caso, hein? A gente não sabe quando a nossa mídia vai abrir espaço para aquilo que divulga pensamento, conhecimento e tudo mais, né? A Júlia aqui está escrevendo, né? A linguagem acadêmica fica difícil, né? Fica presa aquelas pessoas que têm aquela experiência, que são mais elitistas, e às vezes não conseguem mesmo atingir outras camadas. E isso, se a gente pensar na literatura, fica às vezes mais ainda, porque
A literatura, se você for pegar um texto mais antigo, então fica difícil, né? E nem sempre, às vezes, pegando um texto mais recente, você ainda encontra dificuldade de leitura, né? Aí a Elis falou, lembrei da famosa frase, conhecimento é poder, e eu diria que é uma responsabilidade independente de ser um conhecido religioso ou acadêmico. Exatamente, conhecimento é poder, leitura é poder, interpretação é poder, né? Muito bom, estou gostando, gente. Obrigada pela participação, viu? É sempre bom a gente colocar aqui, é um momento de dizer o que pensa. Pena que não é presencial, a gente sempre fala isso, né? Mas é um momento muito importante para a gente. E essas moças que vocês estão vendo, elas vão apresentar só na metade, no ano que vem, né? A GIP, a Iniciação Científica, elas estão no início de caminhada. Imagina no final, hein? Uau! Pode falar, Cauê. Bom dia, meu nome é Caio, sou do Cefet de Maria da Graça, sou do técnico de automação industrial. E nessa questão das apresentações, eu acho muito interessante também destacar que, de modo geral, falando, a importância da CPEX em mostrar, principalmente nessa área da tecnologia, saindo um pouco da parte da literatura, que é a minha área, né? Então eu posso falar mais dela. Que é passado muitas vezes projetos, por exemplo, que eles têm uma utilidade no cotidiano e eles não foram montados com uma complexidade tão grande, sabe? Então, eu acho muito importante na CPEX, quando é trabalhada, que o que está sendo montado ali, o que está sendo construído, não só no sentido de prática, sabe, de criar tecnologia, mas no sentido de desenvolver ideia também. Não é algo complexo e qualquer pessoa pode alcançar. Muitas vezes, em escola pública, um exemplo breve, lá no Cefet a gente faz impressora 3D. Teve professor que sozinho, até aluno mesmo, pegou sucata e montou impressora 3D, um bagulho, tipo, ponta de linha, sei lá, tecnologia. E isso é uma coisa que poderia ser aplicado numa escola estadual. É um conhecimento que poderia ser passado por um aluno de escola estadual, sabe? Que não tem acesso a muito material, mas porque essa ideia não é uma ideia complexa. É uma ideia que em grupo poderia ser facilmente trabalhada, desenvolvida. Então, sempre que é feita uma apresentação na CPEX, aí não só da área de tecnologia, mas de todas as áreas, ser passado que não é um conhecimento tão complexo e que até com poucas condições ele pode ser alcançado por qualquer pessoa e por meio disso desenvolver o interesse de quem está assistindo, sabe? Muitas vezes eu não vejo essa conversa, eu não vejo esse objetivo. E eu acho que essa é uma das partes mais importantes, assim, só citando. Legal, Caê, é muito bom que você falou. Acho que nesse caminho que o DA, por esse caminho que o DEAC né, organiza isso tudo e que a gente está aqui também apresentando, né? É difícil, às vezes, organizar, por exemplo, para um professor, né? Organizar tanto as suas aulas e os projetos e também pegar algum projeto de extensão. Mas eu também concordo com você que uma escola como o Cefet, que tem uma estrutura muito melhor do que as estruturas estaduais, né, de educação, muitas vezes, pelo menos, poderia sim, e é chamado a abrir a escola para os grupos estaduais, municipais. Durante a CPEX, a gente vê muito isso no Cefet, né? Durante a semana de extensão. Eu sinto muita falta, aí você vê aquele pessoal todo vindo de tudo quanto é parte do Rio para assistir, para participar. Mas falta, talvez, durante o ano, ter essa participação. Vou te dar um exemplo, eu participo do clube de leitura, né? As meninas também. O clube de leitura é aberto para quem quiser, para a população
que quiser. E poucas vezes a gente tem alguém de fora. Por quê? Porque a gente acaba divulgando, a gente ainda divulga nas redes sociais, mas a gente não consegue muitas pessoas para cá. Só que talvez a gente tenha que ir às escolas, né? Que só as redes sociais, talvez isso não funcione tanto. A gente tenha que ir fazer, envolver, por exemplo, pegar alguns alunos, colocar como bolsistas, os alunos da rede estadual também, professores também da rede estadual, né? Mas é isso, você me deu até uma ideia aqui, vou até levar isso para o clube. Eu acho importante também isso. Legal. E só para finalizar aqui, a gente, como aluno do Cefet, a gente é muito privilegiado. O Cefet Maracanã, por exemplo, tem uma estrutura incrível, é um colégio com piscina, é um colégio com biblioteca, ar-condicionado em quase todas as salas, a gente tem laboratórios. Gente, só o laboratório de telecom, eu ficava perdidinha lá dentro, eu adorava ir para lá, e olha que eu nem sou a maior fã do mundo de telecom. Porque a quantidade de materiais, de objetos que a gente tem acesso é muito, tipo assim, quando a gente está lá dentro, a gente não vê o quão incrível isso é. Mas quando a gente olha de fora, a gente pensa, caraca, a gente tem tudo isso. Tem a torre de meteorologia, tem tudo, gente. O Cefet tem tudo. E aí, tipo assim, só que a questão é que a gente é muito privilegiado, sabe? A gente. E tem uma atenção a mais dos professores que sempre estimulam a gente a estar em algum projeto, sempre falam para a gente fazer alguma coisa. Nas escolas de ensino municipal, ensino estadual, muitas vezes não tem isso, até porque eles não têm, na maioria das vezes, uma estrutura para isso, né? E aí o professor pode acabar se sentindo frustrado. Ele tá ali, geralmente trabalha muito, ganha pouco, e é muito difícil. É muito difícil mesmo. A questão é que todo mundo, né, deve ter uma educação que nem a nossa, que é pública e de qualidade. E quem quisesse, né, educação técnica, que é incrível, incrível. Eu acho que é algo que a gente tem que sempre ter em mente, que a gente tem um privilégio enorme e que a gente tem que lutar para que outras pessoas tenham esse privilégio, entre aspas, também, né? Porque não deveria ser um privilégio. Mari, só para te complementar, eu acho que você faz, tem assim, acho que 126 laboratórios, se eu não me engano, tem no site. E esses dias eu realmente parei para pensar nisso, sabe? Que, poxa, se eu preciso de uma licença do pacote Office, você vai te dar. Você precisa de uma licença para usar Autodesk, que é software de desenho, o Cefet dá também. Aí esses dias eu fui convidada para um simpósio, mas é negócio do técnico, assim, se eu não fosse do Cefet, eu ia ter que pagar R$ 80, sabe? E aí eu vou participar de graça, é tipo assim, muita loucura mesmo. É importante a gente, desculpem o barulho, é importante a gente reconhecer isso tudo que vocês estão falando, né? As oportunidades do Cefet, lutar também pelos direitos que vocês têm dentro do Cefet. Por exemplo, participar, vocês que estão ouvindo a gente, né? Todos vocês podem também participar de um projeto de extensão, de um projeto de iniciação científica. Procurem um professor da área que vocês gostem, vejam se ele tem vaga para iniciação científica. Quem sabe ele pode conseguir uma bolsa também para vocês. Isso tudo eu falo sempre para os meus alunos, porque isso é direito de vocês dentro de uma instituição federal, né? A gente não tem bolsa muitas vezes para todos, mas a gente pode tentar para aqueles que chegarem para a gente e manifestarem vontade de pesquisa ou manifestarem vontade de pesquisa e extensão, né, como é o caso de projeto de extensão. Então, a gente precisa fechar agora a mesa. Eu agradeço muitíssimo a caminhada que eu estou fazendo com a Maria Fernanda e com a Mariana. Fico muito feliz delas terem aceitado, delas terem proposto e aceitado esse projeto, e elas que falaram, vamos fazer essa mesa, professora. Então, essa é uma ideia totalmente delas, e, sinceramente, elas que trouxeram os textos, elas que montaram essa mesa, e eu só fui orientando, que é a minha função mesmo na vida delas nesse momento.
Eu agradeço, então, a vocês todos que estão aqui, que participaram do chat, ou então que ficaram aí ouvindo e certamente estão pensando em algumas coisas importantes, tá? Se elas quiserem falar alguma coisa. Muito obrigada, gente. A gente estava muito nervosa, mas deu tudo certo. Acho que deu tudo certo, né? E muito obrigada para quem tirou 1 horinha do dia de vocês para escutar a gente. Muito Obrigada aos obrigada. monitores também. Obrigada aos monitores, obrigada a todo mundo que veio. Se alguém quiser conversar alguma coisa depois, pode mandar e-mail, pode chamar no Teams, a gente vai estar aqui. Enfim, muito obrigada a presença de todos. Muito obrigada, gente. Maria Eduarda, muito obrigada, viu? Você ajudou mesmo, querida. E muito obrigada a Poliana por estar orientando a gente. E paciência também que ela tem. Vocês também. Tenham paciência comigo. Obrigada, meninas.